um corpo que é capaz de expressar com peculiar sensibilidade do intérprete, de transcender o aspecto religioso e mimético para mostrar um sistema de pensamento coreográfico, conceito filosófico, estratégias de ação e arte. Este processo não é simples e requer estudo e aprofundamento. Por um lado, o fazer criativo, com o objetivo desse corpo saber o que quer dizer e como dizer. Por um outro lado, o domínio técnico, com o objetivo de dar a esse corpo instrumentos necessários para expressar sua mensagem estética. Hoje não se cansa de coexistir com o novo, ou por contestá-lo, ou porque o estimula. Posto a serviço da invenção, a tradição deixa de ser ultrapassada, velha, sem sentido, ser constrangedora e passa a se tornar motivo de inspiração. Elementos tradicionais podem ser transformados ou serem transformadores dos processos de instauração de uma obra artística, em uma dialética que ao mesmo tempo nutre e é nutrida pela tradição. A gente pensa muito tempo, pensou sobre esse tipo de encontro que dá possibilidade de trocar ideias, né? De se encontrar, sentar um de lado de outro, dançar um de lado de outro, não só pelo menos 2 horas, não só pelo um evento, não só pelo menos um ciclo de apresentações, né? Mas um encontro que, no outro modo, propõe abrir essa discussão sobre isso que a gente chama, através de Paul Gilroy, afroatlântico, né? Então, afroatlântico é isso que discute isso que é tradicional, que é ancestral e contemporâneo, né? História e futuro das pesquisas sobre arte afrodescendente. Achei muito interessante, tá? História e futuro, né? Para a gente pensar até essa nossa relação com os mestres, né? Nossa relação com esse conhecimento que é próprio dessa intermediação entre os tempos, né? Que faz com que os tempos se circulem, que os tempos se alimentem, né? Que o passado, o presente e o futuro estejam conectados, né? Para a gente se alimentar, para a gente poder ter acesso àquilo que a gente tem como riqueza, né? De algo que a gente herda e que, se a gente não cuidar, não é passado, né? Quando a gente fala de dramaturgia, de afro, de contemporâneo, de arte, de ciência, nós estamos falando de cada um de nós, que somos elementos vivos e estamos dentro do caldeirão, que em determinados momentos aquece, em outros esfria, mas que nós estamos sempre no movimento da transformação.
pensar que nas dramaturgias individuais e pessoais, que cada um apresentou por meio da sua coletânea de movimento, a gente vai entender que a gente está falando dessa multilinguagem. Porque aquele corpo que aqui dançava também falava texto. E a cena é feita de texto, de dramaturgia, mas não esse texto que a gente está acostumado a ter um papel da literatura que sai da cabeça de uma pessoa e vai ser transporta para a cena. Não, esse texto estrutural, esse texto do processo da cena, né? Uma outra coisa importante sobre essa multilinguagem, desse entendimento, desse diálogo, é porque a gente faz uma arte, nós artistas negros, fazemos uma arte tramada. Ela é um tecido, ela é uma trama ponto a ponto construída com diversas influências que a gente recebe das nossas heranças e das coisas que a gente vai aprendendo. Então, eu trabalho muito com isso quando eu penso teatro, quando eu penso em fazer um espetáculo onde música, dança e teatro estejam imbricados, sem hierarquizações, sem juízo de valor, mas que consiga atravessar o espectador, convidá-lo para uma conversa, colocá-lo em diálogo. A arte tradicional africana, ela não é uma arte da reprodução da realidade. A arte tradicional africana, e que inspirou, e que está contida no candomblé, é uma arte da abstração do tempo. A gente não copia o tempo, a gente pensa sobre o tempo. Se a gente for olhar as esculturas africanas, elas não são miméticas como a arte ocidental, que é a fotografia. Por que a fotografia falou tão rápido no Ocidente, né? E em outros lugares não? Não é porque os outros lugares são atrasados, é porque a gente trabalha com o simbólico. Então, se você pega uma escultura de Ansan, você vai ver uma mulher, mas às vezes essa mulher um esquema de uma mulher de grandes peitos, ou uma grande vulva, ou uma curva. É uma arte mais abstrata, uma arte mais da impressão, uma arte do devaneio do pensamento. Não tem um compromisso em reproduzir e fotografar a vida. A arte tradicional africana inspira a vida. que a gente tem uma dança que é muito particular, né? Então, quando eu trago essa árvore da diversidade, é justamente para fazer com que a gente entenda e reconheça essas diferenças, que a gente precisa respeitar e aprender a conviver com as diferenças, né? Mas também da gente entender que essas diferenças, elas se somam para que algo de positivo aconteça. E eu penso muito nessa dança que eu proponho na questão do afeto. Solos. E esse galho continua a balançar com esse vento que começou mais tranquilo, mas nesses galhos estão mais escuros. As sandálias, eles são arriscados de cair no chão, mas esses galhos eles começam a balançar, mas o vento está muito forte. Eu não precisei entrar na religião do candomblé antes, agora eu estou. Mas antes eu não precisei entrar porque ele já estava aqui. Ele já está, ele já é. A gente só vai buscar alguns procedimentos, a gente só vai buscar uma outra afirmação. Mas pense, se o orixá, ele é representação da natureza, e eu sou natureza, meu lugar para traduzir a natureza é o orixá, e para traduzir o orixá é a natureza. Rolar pela grama, rolar
diálogos a gente pode estabelecer quando a gente traz Ossanha? A gente fez um seminário último lá na Escola de Dança da Fundação, e que a gente fez, vamos lá, a gente vai perspectivismo, afroperspectivismo, eu estava fazendo sem saber, ó para aí convida-se um químico, um estudante, um professor de química, um arquiteto, um biólogo, um nutrólogo, né? Junta esses diferentes saberes, diferentes pessoas que pesquisam diferentes campos de saberes, e a gente vai discutir Ossanha nessas perspectivas, na perspectiva da saúde, na perspectiva da química, o que é que acontece com Ossanha lá no campo da química, que questões a gente pode discutir, né? Que questões a gente pode discutir na arquitetura, concreto, essa cidade toda de concreto, os projetos para trazer verde para as áreas urbanas, né? E a nível de nutrição, né? Então, foi uma experiência maravilhosa, e que aí Boaventura Souza ele já traz isso, né, nessa pesquisa, nesse conceito sobre ecologia dos saberes, que às vezes a gente não precisa realmente estar na universidade e valorizar essas epistemologias que não estão lá no campo da ciência, mas que estão no campo da vida e carrega muito conhecimento. Nós temos um movimento igual, a gente precisa estar pensando em fortalecer isso enquanto negros. Não importa se é químico, se é físico, se é biólogo, se é nutrólogo, se é ólogos todos da vida, sabe? A gente precisa, é necessário. E estamos atrasados, muito atrasados, muito. E olha que muito não é 2 anos, não. Provavelmente 500. Eu saí de lá por uma inquietação muito grande, saí da Cidade Baixa, estudo lá, por uma inquietação, porque eu via muito os meus lá indo por um caminho que eu percebi muito rapidinho que era um caminho que não ia ter volta. E eu queria ter volta. Eu queria voltar no barco da Messatuba, como eu voltei para a Cidade Baixa, sendo uma pessoa de referência. Esse era o meu objetivo maior quando eu saí da Cidade Baixa e pedi para estudar na Cidade Alta. Que para a família que eu tinha, isso era quase que impossível, porque isso era bancar um transporte, né, coletivo, não só para mim, mas como para alguém mais velho, um dos meus irmãos, eu sou a caçula de 6, para me levar. Então, graças a Deus, foi muita traseira, foi muito morcego. Estão sabendo o que é morcego? Não. Ninguém sabe o que é morcego. Eu só quero morcego, quando o ônibus passa, você ia pá, na frente dele, do jeito que ele vai, você vai lá. Tenho vergonha nenhuma de dizer, muito pelo contrário. Acho isso louvável, porque faz de mim uma pessoa muito mais forte para dizer a vocês hoje de onde eu vim, o que eu fiz para conquistar um pouquinho mais. Ainda não cheguei lá onde eu quero, não. E espero nunca chegar. Espero continuar nessa luta, nessa caminhada por um bom tempo. Onde existe um espaço de fortalecimento da construção do simbólico, sempre me inquietou a nossa ausência e a ausência da nossa história, dessa nossa ancestralidade nesses espaços. E uma outra coisa que, quando se fala dessa ancestralidade em cena, tem a ver também que a gente esquece que teatro é uma mídia potente. Então, essa ancestralidade em cena tem a ver com esse incômodo da gente ser representado dignamente. Não é à toa que a gente se incomoda com a ausência da gente nesses espaços. Esses espaços, e mais a música, a literatura, as artes plásticas, elas são elementos de construção e formação do simbólico,
desse simbólico que forma o imaginário de uma sociedade. Então, por exemplo, o imaginário da sociedade foi formado em cima de estereótipos sobre nós. Porque nós não podemos, estamos lutando agora e podemos um pouco mais, mas os nossos antepassados não puderam contar do seu ponto de vista, com a sua visão de mundo, a sua história e a sua participação na constituição do processo civilizatório desse país. Amele, 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 amele.